Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos iniciando mais uma semana, hoje mesmo sendo terça, né, dia 8 de setembro, porque ontem foi feriado. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de cada dia, do dia 6, que foi domingo, até sábado, dia 12, dessas datas comemorativas da semana, para vocês conhecerem. Então, no dia 6, domingo, foi dia do alfaiate e dia da oficialização da letra do hino nacional. Ontem, segunda-feira, feriado, é o dia da independência do Brasil. Hoje, terça-feira, 8 de setembro, é Dia Internacional da Alfabetização. Amanhã, quarta-feira, 9 de setembro, é dia da velocidade, dia do administrador e dia do médico veterinário. Dia 10, quinta-feira, dia da fundação do primeiro jornal do Brasil. Dia 11, sexta-feira, foi o dia que foi sancionada a Lei de Defesa do Direito do Consumidor, em 1990, não faz tanto tempo assim. E dia 12, sábado, é dia do programador e dia do operador de rastreamento. Essas são as datas comemorativas desta semana. Então, hoje, nós vamos falar sobre dia 7 de setembro, que foi ontem, né? Sobre a independência do Brasil. Eu vou, na verdade, contar uma história para vocês, que aconteceu há muito, mas muito tempo atrás. Muito antes dos seus avós terem nascido, dos seus bisavós terem nascido. Essa história, ela se passou há 200 anos atrás. Era uma vez um príncipe real. O nome dele era Pedro. Ele veio junto com a família dele, com o pai, com a mãe, com os irmãos, de um lugar bem distante na época, chamado Portugal. Eles vieram de Portugal para morar aqui no Brasil. Essa viagem durou muitos dias. Eles vieram em um navio gigante, chamado de caravela. Ao chegarem aqui no Brasil, o povo brasileiro gostou muito de Pedro. Depois de alguns anos que o Pedro e a família dele estavam aqui no Brasil, eles receberam uma carta que veio lá de Portugal, lá longe. E nessa carta havia um pedindo para que a família real retornasse para Portugal. Ou seja, o Pedro, a mãe, o pai retornassem. O rei, então, né, no caso, o pai do Pedro, nomeou ele, seu filho, Pedro, como príncipe regente do Brasil. E o pai dele, com a mãe, retornaram para Portugal. Pedro, então, ficou no Brasil. O tempo passou e o Pedro também recebeu uma carta do pai dele pedindo para que ele retornasse para Portugal.
Mas Pedro gostou tanto do Brasil, da natureza, dos animais, das árvores, das plantas e das pessoas, que ele decidiu não retornar para Portugal. Ele decidiu que ele ia ficar no Brasil. Pedro, então, chamou seus soldados e decidiu que todos ficariam aqui. A partir de hoje, não serviríamos a Portugal. Agora não seremos mais colônia de Portugal. Pedro, então, pegou o seu cavalo e, junto com seus soldados, foi até a margem do rio Ipiranga, e lá, próximo a esse rio, Pedro gritou bem alto: independência ou morte! Aquele dia, no caso, era 7 de setembro de 1822. A partir desta data, o Brasil, ele deixou de ser colônia de Portugal. Ele passou a ser um país independente. O dia 7 de setembro é um feriado nacional. Em muitas cidades são realizados desfiles escolares e militares em comemoração à independência do Brasil. Então, pessoal, como a gente escolheu essa semana que é bem marcante, importante para a gente, que é a história da independência do Brasil, eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre a história do hino da independência, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês no final dessa aula de hoje. Então, assim, tem muita gente que confunde, que acha que o hino nacional brasileiro é o hino da independência, tá? Mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque o hino nacional, ele também relata o momento da independência, né? Eu vou cantar um pedacinho para vocês lembrarem. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então, confunde muito, tá? Mas eles são hinos diferentes. A letra do hino nacional brasileiro é de 1909, enquanto que o hino da independência, que eu vou mostrar para vocês no final, ela foi escrita por um poeta, jornalista, chamado Evaristo Veiga, e foi feita lá em 1822, no ano da independência do Brasil, tá? A história do hino da independência, ela começa no dia 16 de agosto, quando ele foi escrito e batizado pelo autor, como hino constitucionalista brasiliense. A primeira melodia, as primeiras notas musicais do hino foi feita em seguida pelo maestro lusitano Marcos Portugal. Tudo isso ainda antes do grito da independência, tá? Ou morte, que foi independência ou morte, que simbolizou a independência do Brasil de Portugal. Depois da proclamação, Dom Pedro I ficou sabendo da existência do hino e ele mesmo criou uma melodia para ele, que aí surgiu oficialmente o hino da independência do Brasil da forma que a gente usa hoje. Então, com a melodia, com notas do Dom Pedro I. Acontece que no final do reinado de Dom Pedro I, e depois com a proclamação da República, esse hino da independência foi sendo esquecido aos poucos pelo povo e deixou de ser tocado, não era usado mais, tá? Quando que ele retornou? Quando ele voltou a ser utilizado? Em 1922, em comemoração ao centenário, quando já fazia 100 anos da independência do Brasil, o hino foi resgatado e finalmente voltou a ser conhecido. Mas não se sabe por que ele retornou com a melodia original. Quando ela retornou?
aquela feita por Marcos Portugal. Foi só durante a Era Vargas, quando foi instituída uma comissão para regularizar os hinos do país, que o maestro Heitor Villa-Lobos resgatou a melodia criada por Dom Pedro I. Tá? Então aí sim voltou a ser utilizada a melodia feita pelo príncipe. Ela foi escolhida pela comissão e registrada como a melodia oficial do hino da independência do Brasil. Então, gente, a gente chegou na nossa última parte da aula agora. Vou tocar e cantar para vocês o hino da independência do Brasil. Ele é muito importante para a história do nosso país e é para vocês conhecerem, quem nunca ouviu, ouvi-lo, e quem já conhece, melhorar o conhecimento, tá? Eu vou colocar depois a letra junto ali. Tem bastante palavra diferente e difícil nele. Então, quem não conhecer algumas palavras, achar difícil, vai lá e pesquisa sobre elas.